Tem pessoas que passam a vida inteira tentando vencer e, mesmo assim, nunca conseguem se sentir amadas. Porque, às vezes, o problema não é sobre a falta de esforço, mas confundir conquista com conexão. Hoje eu quero falar sobre o Enji Todoroki, ou o Endeavor. Sim, porque antes de existir o herói Endeavor, existe o Enji. E essa com certeza não é uma conversa só sobre heróis. É uma conversa sobre paz, uma conversa sobre poder, sobre ego e sobre o estrago que acontece quando alguém acredita que amar é controlar. Porque o Endeavor, ele não é um personagem difícil, ele é um espelho desconfortável, especialmente para quem cresceu tentando merecer amor através de desempenho. Bom, e quem é o Endeavor? Dentro de My Hero Academy, Endeavor é o herói número 2. Durante anos ele viveu na sombra do All Might, o símbolo máximo de paz, da força e da admiração pública. O Endeavor era poderoso, respeitado, temido, mas nunca conseguiu ser o primeiro. E para alguém que construiu a própria identidade em cima de performance, isso não era apenas uma frustração, era uma ferida. Bom, e foi dessa ferida que nasceu a família Todoroki. Todoroki se casa com a Rei, né, e não exatamente por amor. A Rei, ela possuía uma individualidade que geneticamente poderia gerar o herdeiro ou a individualidade perfeita na mistura dos dois. Isso por si só já diz muito, porque esse casamento ele nasceu como uma estratégia e os filhos como tentativas de sucesso. Bom, entre eles a gente tem o Toya Todoroki, que mais tarde vai se chamar Dabi, que é o primogênito, e nós vamos ter um capítulo específico para o Dabi. Nós temos a Fuyuma Todoroki, que é a menina que tenta sustentar tudo pela paz, pela conciliação, porque ela acredita no poder do amor, no poder da família. O Natsuyo, que é marcado pelo ressentimento, mas não o ressentimento de não ser um projeto de sucesso. Ele nunca almejou isso. O ressentimento dele é principalmente da falta da convivência com os irmãos, pela obsessão do Endeavor em transformar um filho dele em um projeto de sucesso. E esse filho é o Shoto Todoroki, que é o filho mais novo, que foi escolhido como projeto principal, porque ele sim nasce com a individualidade perfeita. E é aqui que começa a tragédia dessa família, porque o Shoto, ele não nasceu como filho, ele nasceu como promessa. Por fora, o Endeavor parecia o símbolo da disciplina, o homem forte, o herói respeitado, o pai provedor. Mas por dentro, ele estava tentando vencer uma guerra emocional, porque ele não queria apenas superar o All Might, ele queria provar que era suficiente. E quando alguém transforma reconhecimento em necessidade emocional, as pessoas ao redor delas deixam de ser pessoas e começam a virar ferramentas. E foi isso que aconteceu dentro daquela casa. O Choto, ele virou um projeto, o Toya virou uma frustração, a Rei, que é a esposa, virou uma consequência e o lar deixou de ser abrigo, virou um ambiente de pressão. E esse é um dos pontos mais violentos da história, porque nem toda violência chega gritando. Algumas chegam em forma de expectativa, algumas chegam em forma de cobrança, e algumas chegam como aquele amor que aparece quando você performa bem. E isso acontece muito na vida real. Pessoas que não aprenderam a se sentir valiosas, elas tentam conquistar valor através da performance. Mais trabalho, mais resultado, mais poder, mais controle. Mas conquista não cura vazio emocional, só mascara. E quando alguém vive assim, quem está perto é quem paga a conta. E aqui existe uma pergunta importante. O Endeavor era realmente um monstro, um homem emocionalmente despreparado com poder demais? Porque às vezes o perigo ele não tá na maldade explícita, sabe? Ele tá na incapacidade de perceber o próprio dano, na crença sincera de que controlar é cuidar, de que exigir
é amar e de que sustentar financeiramente substitui presença emocional. E talvez a parte mais interessante do Endeavor não seja exatamente a sua queda, mas a sua tentativa de reparação. É engraçado isso, porque no final ele percebe tarde, verdade, mas ele percebe. E aí ele começa a enxergar a devastação que ele deixou, o afastamento dos filhos, o colapso emocional da Rei e a dor transformada em raiva dentro do Toya. E aí nasce uma das perguntas mais difíceis da nossa vida adulta. Quando alguém muda, isso apaga o que foi feito? A resposta é não. Nunca apaga, mas talvez abra espaço para outra pergunta. É possível responsabilização sem negar a humanidade? Bom, muita gente foi criada por Endeavors. Pais que entregaram sustento, mas não presença, que confundiam amor com autoridade, que acreditavam estar fazendo o melhor, enquanto feriam profundamente. Pais que nunca disseram um eu te amo, mas exigiam excelência como se fosse afeto. E muita gente, sem perceber, também se torna um. No trabalho, nos relacionamentos, na forma de amar. Bom, nem todo homem ausente foi embora. Alguns ficaram, mas só sabiam amar através da cobrança. E eu acredito que o maior fracasso do Endeavor não tenha sido não ultrapassar o All Might. Acho que o maior fracasso do Endeavor é perceber tarde demais que ser admirado não significa ser amado. Agora, eu vou deixar uma pergunta com você. Você está construindo conexão ou apenas tentando merecer valor? Porque às vezes a maior batalha não está no mundo, está dentro da forma como aprendemos a amar. E eu te encontro no próximo episódio.